Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Londrina Podcast. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, um convidado e uma convidada especial compartilhando tudo que Londrina tem de melhor, levando conhecimento para você, inspirações. Você que está assistindo aqui ou que vai assistir depois, clique nesse botãozinho aqui, compartilhe essa live. Essa é a live do bem. Vamos juntos levar informações para a comunidade de Londrina e região. Se inscreve no nosso canal pelo YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Ativa o sininho e envie para 3 pessoas. Vamos juntos compartilhar o bem. E siga nas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina. E hoje, nessa sexta-feira gostosa, estamos com um convidado aqui, que eu tenho certeza que depois que você assistir esse episódio aqui, a sua mentalidade nunca mais será a mesma, que ele vai compartilhar muitas informações para a sociedade. E ele que é referência aqui na cidade de Londrina, vamos receber aqui no nosso estúdio o Tenente Coronel Vila, ele que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Tenente Coronel. Obrigado, Adriana, pelo convite. Para nós é uma grande oportunidade poder vir aqui, bater um papo informal, falar um pouquinho sobre a gente, sobre polícia militar, sobre segurança pública, prestar serviços à comunidade. Então, essa oportunidade é lógico que é ímpar, nós não podemos jamais perder. Eu acho que os meios de comunicação são o acesso através do qual a polícia militar ingressa na casa das pessoas, faz contato com as pessoas e presta contas. Então, para nós é uma grande satisfação e eu fico muito feliz com o teu convite. Nós que agradecemos o carinho e a prontidão em aceitar o nosso convite, tá? Okay. Tenente, mas antes de tudo, de nós podermos falar, né, sobre a sua profissão e o trabalho que o senhor tem realizado, o trabalho de excelência na cidade de Londrina, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de você. Quem que é o Tenente Coronel Vila? Da onde que você veio e o caminho que você percorreu até chegar aonde o senhor está hoje? Eu sou nascido em Londrina, né? Então eu tenho muito orgulho de falar isso, porque o ingrediente essencial nesse contexto é que mais do que os demais que por aqui passam, não que os demais não sejam dedicados, mas sendo comandante, sendo da cidade de Londrina, é claro que nós temos um carinho especial pela cidade. A relação profissional com a cidade, ela passa a ganhar um tom de pessoalidade no sentido de que você genuinamente quer que a sua cidade melhore. Porque depois de aposentado, é lógico, sendo londrinense, aqui permanecerei. Né? Então, esse é um primeiro passo. Eu nasci aqui em Londrina, morei parte importante da minha vida na Vila Recreio, né? Estudei no Colégio Eurídice, que na época era Eurídice Cunha, eu acho que é o mesmo nome ainda. Depois Tiradentes, fui para o IEL, passei parte da minha vida estudando no Colégio Champanhão, onde fiz grandes amigos, sempre colégio público, né? E até hoje esses amigos estão por aí. Nós encontramos essas pessoas e isso é um facilitador para que nós consigamos um elo com a comunidade e consigamos atingir nossos objetivos. Venho de uma família humilde, minha mãe era professora, deu aula a vida inteira no Colégio Tiradentes, o pai viajante, hoje está aposentado, está em casa, felizmente os 2 são vivos, meus irmãos, tenho 2 irmãos, sou o mais velho, de uma família de 3 irmãos, né? E eles estão também muito bem, graças a Deus, e felizmente ao longo dessa vida eu consegui ver vários amigos meus tendo muito sucesso também. Então nós nos encontramos lá aqui na ponta, né? Falando, poxa, a gente era amigo lá quando eu tinha 15, 14 ou menos, né, tempo de idade, e hoje nós estamos bem. Isso é um motivo de muita satisfação. E aí ingressei na Polícia Militar, né? Comecei a fazer faculdade, iniciei faculdade de Relações Públicas, fui bancário, trilhei pelo caminho da música, toquei bastante, joguei voleibol. Para aqueles que conhecem esse artista do voleibol, foi o meu técnico Percy Onken, uma referência de vida para mim, na época técnico do Canadá Country Club, e que foi campeão mundial de voleibol como técnico da seleção juvenil de vôlei. Queria mandar um abraço aqui para o Ney do vôlei, um amigão meu que me colocou nessa vida, e é por isso que eu acredito muito sinceramente que, transcendendo o aspecto policiamento,
A cultura e o esporte são elementos essenciais para, e a educação, para a formação do cidadão. Eu tenho muitos amigos que, se não fossem a cultura e o esporte, teriam trilhado pelo mundo da criminalidade. Isso é fato. Tenho amigos que por esse mundo trilharam e foram responsabilizados por isso. Tive amigos, né? E hoje, quando nós nos encontramos, percebemos a importância de que tudo isso tem na vida do ser humano. Então, para que você consiga chegar a uma sociedade boa, uma sociedade adequada, formar cidadãos, alguns elementos são indispensáveis, entre eles a saúde, o esporte, a educação, a cultura, e depois, quando tudo isso falha, é que vem a polícia. Sou de uma época em que as crianças, até nós conversávamos isso nos bastidores, tinham um certo receio da polícia, porque o único meio de comunicação que falava de polícia para as crianças era televisão e rádio, né? Hoje nós temos as redes sociais, aqui estamos dela fazendo uso, e hoje nós temos condições de publicar as boas ações e o lado humano da polícia. Estou aqui falando da minha vida pessoal, né? Revestido, portanto, desse caráter humano, humanizado, e é muito gostoso, né? Estou aqui com o Landgraf, que é meu companheiro de viatura, e quando você passa no calçadão e uma criança, o que não acontecia muito antes, pede para tirar foto com a polícia, e não só no centro da cidade, mas nos bairros mais pobres, isso mostra que ao longo do tempo as crianças estão gostando mais da polícia, vendo na polícia uma referência. Isso é uma construção morosa, mas é uma construção positiva, que vai cada vez integrar mais a sociedade e formar cidadãos de bem. Uau, eles acabam vendo como um amigo, né? Até com essa aproximação das redes sociais. Eu digo o seguinte, né? Quando você entra num bairro mais humilde e aquela criança que antigamente, né, na nossa época, tinha medo de polícia, dá tchau para a viatura e pede para tirar foto dentro da viatura, você percebe que o cenário está mudando para positivo, para melhor, né? E é muito gostoso você perceber no público infantil e nos adolescentes, quando eles veem o policial como uma referência e falam, olha, eu quero ser polícia quando crescer. É sinal que, de fato, nós inspiramos a vida e a decisão dessas pessoas, sabe, Adriana? Houve época em que, para ingressar na Polícia Militar, o concurso não era concorrido. Hoje, para você ser soldado da Polícia Militar, a concorrência é muito grande. E a concorrência por si só já é um fator seletivo que traz para a nossa corporação pessoas mais inteligentes, mais intelectuais e naturalmente mais preparadas, né? Quando você entra para dar aula de formação num curso de formação de praças, e temos um em andamento, é muito raro, e eu diria que nesse curso nosso não há nenhum que não tenha, o policial que já não tenha um curso superior. Então isso demonstra que já estão revestidos daquele caráter técnico de conhecimento que é fundamental para que não só quantitativamente, mas para qualitativamente nós podermos atender a comunidade. Isso me deixa muito feliz, talvez seja um fator que tenha feito com que as crianças hoje vejam no policial uma referência. Deixa eu fazer uma complementação, já que nós tocamos nesse assunto. Mãe, o policial militar não gosta, tá? Quando o seu filho está chorando, está fazendo birra, o policial militar entra fardado no estabelecimento comercial e a senhora ou o senhor pai falam o seguinte, ou você para de chorar ou eu vou chamar o policial. Olha lá o policial. Mãe e pai, você é o responsável pela educação do seu filho. Não usem a farda do policial militar, que deve ser uma referência positiva para o seu filho, como uma espécie de figura de bicho-papão para o seu filho, né? Você tem a sua responsabilidade e eduque você. Faça com que a sua criança veja no policial não ser repressivo, mas um grande amigo, uma grande referência para que possa inspirar, né, na criança aquilo que é certo sempre.
é uma referência daquilo que é certo. Quando há algum problema, a criança tem que procurar o policial e não pode ter medo de procurá-lo. Hoje, aproveitando esse assunto, né? E quais os melhores métodos hoje, caminhos para a criança procurar um policial? O policial é um ser humano, né, Adriana? E como tal, é difícil, é uma anomalia um ser humano que não gosta de uma criança, né? Então não há circunstância favorável a favorecer, aliás, todo o tempo é uma circunstância favorável. Nós recebemos visitas ou de grupos de crianças, né, ou de crianças individualizadamente com seus pais que vão ao quartel para conhecer o quartel. Né, entram na viatura do choque, vão ao canil, entram na viatura de rádio patrulha. Isso é aberto ao público? É aberto, só pedimos que as pessoas agendem, né, para que nós preparemos uma estrutura para receber essa criança lá. E a criança geralmente sai de lá empolvorosa. Os pais chegam a chorar de emoção por ver os filhos se divertindo e a polícia dando uma atenção, demonstrando para aqueles que estão visitando o quartel que, poxa, o policial não é diferente de ninguém, o policial é um ser humano fardado e coloca a farda para sair para proteger a sociedade. O diferencial é que ele se arrisca mais, né? Mas isso deve ser um fator que deve fazer com que nós não dissociemos a polícia do ser humano. Ao contrário, a polícia, portanto, se você quer uma polícia humanizada, ela deve ser vista como tal. E o policial deve ser visto não só como um sujeito de deveres, mas como um sujeito de direitos. Deve ser valorizado pela população. Então, são determinados fatores que são determinantes para que nós construamos essa relação bacana entre o público infantil, né, que é lá que a criança assimila determinados ensinamentos. Nós não podemos subestimar as crianças, e a polícia. Em certa ocasião, entrando no meu carro, eu policial, e aqui faço, né, o meia-culpa, eu liguei lá o veículo antes de colocar o cinto de segurança, e meu filhinho, que na época devia ter cerca de 6 anos, olhou para mim: o senhor ainda não colocou o cinto de segurança. E isso é uma coisa que até hoje ele traz com ele impregnado nele. Está na Alemanha agora, né? Mas impregnado nele, né? Essa coisa do cinto de segurança, que é resultante de uma palestra que a Companhia de Trânsito da Polícia Militar foi fazer numa escola da cidade, que era a escola na qual ele estudava, e ensinaram que não se pode sair sem cinto de segurança. Observe, criança, tenra idade, recebendo o ensinamento que nele ficou impregnado e que fez com que ele me constrangesse, né? Isso é uma coisa que ele leva para sempre. Então nós não podemos subestimar as nossas crianças, né? A criança é uma cabeça aberta e você joga informação para ela, ela capta e seleciona informações positivas. Ali, é por isso que nós não podemos distorcer a imagem que a criança faz da polícia. A criança tem que ver na polícia uma referência e no policial um amigo, porque quando acontecer alguma coisa errada e ela estiver em apuros, é a polícia que está perto dela que ela tem que procurar, e não outra pessoa. Olha, que bacana. Ô, tenente, e para quem quer ingressar nessa área militar, né, qual que é o primeiro passo a dar? Na verdade é concurso público. Esse concurso. Tá? É concurso público e cada concurso ele tem um edital, critérios diferenciados, né? A sociedade evolui, as legislações mudam e os concursos e a publicidade que se dá, né, no edital, ela deve ser seguida à risca. Hoje, por exemplo, já não temos mais aquela limitação de público feminino. Hoje o público masculino e feminino concorrem de forma absolutamente igualitária, né? Então, se você pegar a nossa escola, por exemplo, hoje de soldados, quase 50% daqueles que estão em formação são mulheres, né? Então, é difícil você estabelecer esses critérios aqui, porque depende daquilo que for colocado no edital. Agora, é fato que, como o concurso público exige que a pessoa estude muito, né? Você pode entrar na carreira de praça, né, que é esse curso que está em andamento, você entra soldado, né, e pode chegar a oficial da Polícia Militar ao longo da sua vida com muito tempo, que é a carreira de oficial é a partir de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Mas você pode também entrar direto na carreira
de oficial. Você entra, faz um curso aí de 3 anos, portanto ele é mais puxado. Esse concurso ele é feito pela Universidade Federal, é um vestibular comum, é um curso de nível superior, cursados 3 anos, né, geralmente de semi-internato, você sai de lá já comandando soldado, cabo, sargento, subtenente e já chega comandante com tenra idade. E ao longo da sua vida você vai galgando naturalmente funções até chegar a coronel. Eu estou no penúltimo posto, que é o posto de tenente-coronel. Nesse ano, agora, nós acreditamos sinceramente que saiamos coronéis, né, que é o último posto da Polícia Militar, e tem mais cerca de 1 ano e meio de polícia ainda para exercer. Então essa é outra carreira, mas todos são mediante concurso público. Então as pessoas que querem entrar têm que ficar atentas ao edital, né, porque ele é pontual, né, ele tem certa duração e ele é rigoroso, então ele tem que ser observado. E um detalhe que chama a atenção, Adriana, é que ser policial, todo mundo que procura um concurso público, eu sempre digo isso, que é uma grande diferença, procura um emprego, né? Na polícia inicialmente você entra à procura de um emprego, nem todos, né? Mas alguns entram à procura de emprego e sai de lá com uma profissão, né? Porque ser policial é uma coisa absolutamente diferente de qualquer outra profissão. Eu trabalho em banco. Quando você sai da sua casa e vai para o banco, você sabe exatamente o que você tem que fazer, porque está dentro da sua esfera de atribuição. Na polícia, tá, nenhuma ocorrência na sua vida, ao longo de 35 anos, vai ser igual a outra. Então, isso faz com que a nossa atividade ela seja muito dinâmica. Ela inove demais e faz com que não haja rotina na Polícia Militar. Então, eu até hoje, como tenente-coronel, com 33 anos de polícia, eu vou à rua, né, e eu me divirto às vezes, né, porque é gostoso ser policial. Né, eu me divirto, eu sofro às vezes das emoções alheias, né, eu me sinto gratificado quando consigo ajudar alguma pessoa, né, me envolvo em ocorrências extremamente graves e polêmicas. Então não há rotina na atividade do policial. Quando você acorda, você sabe que o seu dia de hoje vai ser absolutamente diferente do seu dia de ontem. E qual hoje, na atualidade, o maior desafio para a Polícia Militar hoje? Não, eu acho que não existe assim um maior desafio, é sempre o próximo. É sempre o próximo, né? Então não adianta você querer dar o passo maior que a perna. Então hoje, como corporação, nossa ideia é aumentar a prevenção, porque a Polícia Militar é polícia ostensiva. Ela faz prevenção, ela tenta diminuir índices de criminalidade através da sua presença. É a polícia, segundo a Constituição, que deve ser vista. Você, ao sair numa avenida, quanto mais viaturas com giroflex ligado você visualizar, é sinal que a polícia está mais próxima da comunidade, está prevenindo mais. Com a presença policial, você inibe a prática do crime por parte do criminoso e dá, ao mesmo tempo, sensação de segurança ao cidadão. A sensação de segurança ela é muito importante. Não é só segurança objetiva, viatura estar lá. Você se sentir seguro é muito importante, porque isso te confere qualidade de vida. Assim sendo, a polícia é essencial para a qualidade de vida das pessoas. Então, o objetivo nosso principal é fazer com que essa qualidade de vida, por meio da prestação de serviço de segurança, ela seja atingida. E nós lutamos constantemente para que isso aconteça. E hoje, diferentemente do que acontecia antes, mais do que nunca, porque nós buscamos sempre uma polícia de proximidade, polícia comunitária, nós procuramos nos aproximar desta comunidade, trabalhar com ela, com transparência, né? Isso é muito bom, porque aumentando a integração, aumenta-se o fluxo de informações que viabilizam que os resultados sejam otimizados. Então nós temos 2 parâmetros para a aplicação do policiamento. Primeiro, a necessidade que você me indica.
Você chega em mim e fala: Coronel Vila, eu estou me sentindo inseguro no meu bairro porque está acontecendo tal e tal coisa. Ainda que os índices não indiquem isso, eu vou te atender para que você volte a se sentir segura. Mas as pessoas têm esse acesso direto com você? Não, tem hoje tem rede social. Né? Rede social, você entra na rede social, você consegue fazer contato com o comandante do batalhão, com o cabo de gráfico, com o subcomandante do batalhão, entendeu? Então você leva esse tipo de... Então aí você observa isso e você procura atender. Outra coisa, as pessoas fazem reuniões. Então recentemente eu fui numa reunião do núcleo Guaporé, né, um núcleo que lá fizeram, o núcleo da Sergipe, núcleo da Duque de Caxias, da São João, que é aqui próximo, né, então, entre outros. E lá nós tratamos dos problemas que assolam aquela sociedade. Às vezes os índices de criminalidade não indicam aumento, mas justamente aquela comunidade é tão segura que um crime é suficiente para gerar na população polvorosa. Então nós temos que restabelecer. É por isso que eu ia falar do outro parâmetro. Primeiro parâmetro, a sua qualidade de vida, a sensação de segurança. Segundo, é a observância do georreferenciamento. O que você tem de registrado através do boletim de ocorrência? É isso aqui. Isso vai indicar onde está ocorrendo mais determinado tipo de delito. E como indica o tipo de delito, e cada delito é combatido de uma forma específica, você procura aplicar o seu efetivo de forma inteligente, de dia, à noite, observando critérios criminológicos, técnicos. Não é, portanto, então, pegar efetivo e distribuir. Não, é pegar efetivo, estudar a cidade, estudar o fenômeno crime na cidade e aí você aplicar os recursos. Esse tem sido um dos fatores a preponderar para que, a despeito do crescimento da cidade, nós estejamos conseguindo diminuir os índices de criminalidade da cidade. E, por fim, não menos importante, é importante que o comandante valorize a sua tropa. Né, no ponto de vista operacional, humano, etc. Então, qual que é a nossa maior riqueza? É o recurso humano, Adriana. É o recurso humano. Então, nas ocorrências de maior gravidade, que dão repercussão política, mas em que nós temos a certeza moral de que o policial agiu corretamente, o comandante de batalhão, ele tem que ter coragem moral de vir a público e defender o seu policial. Isso gera uma expectativa de confiabilidade que é, sem sombra de dúvidas, indispensável para que o grau de operacionalidade na rua ganhe força. Né? Então essa é uma filosofia que eu procuro adotar, apoiar as ações dos meus policiais sempre, né, desde que as ações estejam sendo praticadas dentro dos limites legais. E como que, com tudo isso que vocês lidam, né? E como que vocês lidam dentro do 5º Batalhão hoje com as questões emocionais? Tá. Temos hoje um projeto chamado Prumos. Ele não funciona dentro do quartel. Tá? Ele foi criado pela CESP. Ele não funciona dentro do quartel, funciona fora do quartel, porque quando se fala de tratamento psiquiátrico ou psicológico, muita gente tem preconceito, né? Então ele foi colocado fora do quartel de propósito. Ele é composto por assistentes sociais, por psicólogos e em breve teremos também psiquiatras, né? Então, por exemplo, o policial se envolveu em confronto armado, né? O policial teve que tirar a vida de alguém. É claro que esse policial nesse momento ele vai estar afetado pelo fenômeno violência, né? Pelo estresse pós-traumático, porque ninguém tira a vida de alguém e fica em estado normal. Então esse policial ele é submetido a uma avaliação de um psicólogo que o acompanha. Somente após a liberação do psicólogo, dando conta de que ele está em condições de voltar para a rua, é que ele retorna. Tá? Então nós observamos rigorosamente isso. Por quê? Porque senão daqui a pouco nós temos policiais com saúde mental afetada, trabalhando na rua, e isso vai refletir na qualidade de serviço que ele te presta. Ele vai estar mais impaciente, mais nervoso, mais explosivo, mais inconstante. Então, essa preocupação do governo do Estado, ela é muito positiva, porque, paulatinamente, nós estamos reconhecendo a imprescindível necessidade de que o nosso policial seja constantemente acompanhado, justamente para que ele possa
prestar um serviço de qualidade. Uau. O senhor falou de confronto, né, com a polícia. Dentro da legislação de vocês, o que é legalizado a se dar a esse confronto? Tá. Como se par das partes, né, no momento? Nenhum uso de força por parte da polícia, ainda com uma prisão simples, sem reação, é justificado se não houver uma reação que torne fundamental sua utilização. Então, nós temos aquilo que nós denominamos força progressiva. Isso não é uma emanação da Polícia Militar, tá, Adriana? Isso aí é algo que advém da própria legislação, né? São as excludentes de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. São as 4 excludentes de ilicitude previstas no Código Penal brasileiro, que permitem que você próprio viole uma lei para proteger algo que é direito seu. Então, o que acontece? Se o indivíduo que está com mandado de prisão, ao ser abordado e recebe voz de prisão, não reagir, às vezes nem algema você vai usar. Observou? Agora, se a pessoa utilizar de força física, socos, etc., você pode usar o bastão, você pode usar o spray de pimenta, você pode usar de golpes de arte marcial para dominar essa pessoa. E às vezes uma ação inclusive ativa, um soco, alguma coisa, depende da proporção do uso da força na reação. Se a reação praticada é com arma de fogo, por exemplo, assaltantes se evadiram armados e reagiram armados, é claro que a ação realizada pelo policial vai ser com arma de fogo. É esse o parâmetro, né? E é necessário que o criminoso atire no policial? Não. Não, porque o que diz a legítima defesa? Repelir injusta agressão atual, estou atirando em você, ou iminente, saquei da arma para atirar em você, né? Usando moderadamente dos meios necessários. O que é moderadamente dos meios necessários? Depende. Se a pessoa usou de força física, é a força física. Se a pessoa sacou de uma arma, moderadamente dos meios necessários vai ser a utilização de arma de fogo. É recíproco. Depende da proporção. E se essa pessoa tentou atirar contra o policial, é lídimo ao policial que ele preserve a sua própria vida. Dentro dessa concepção de humanização do policial a qual nos referimos inicialmente, hoje no nosso bate-papo, está o reconhecimento, reitero, de que o policial é um sujeito de direitos. Ele não é obrigado a sacrificar a sua vida em favor do criminoso, mas ele presta o nobre juramento de sacrificar a sua própria vida em benefício da sociedade e da vida de outros. Entendeu? Mas não em favor do criminoso. O criminoso, ele tem que saber que se ele se deparar com uma equipe e enfrentar e tentar tirar a vida do policial, ele terá amparo, o policial terá amparo para, protegendo sua própria vida, eventualmente retirar a vida do criminoso. Mas não é meta. Meta é prender o criminoso e evitar a criminalidade. Isso é exceção. Ô, tenente, e dentro da sua carreira, você já presenciou vários e vários casos, né? Mas qual foi o caso que mais marcou para você? Eu tenho uma certa dificuldade em selecionar, Adriana, um caso, porque eu sempre fui um oficial operacional. Então, eu me formei, eu comandei rádio patrulha, comandei pelotão de choque há muito tempo, fui P2, fui pertencente ao extinto Grupo Águia, que era um grupo a paisana que atuava em todo o estado no combate ao crime organizado, né? Então, como eu comandei, fui primeiro comandante da companhia de choque do 5º Batalhão, né? Como eu comandei esses grupos, eu participei de inúmeras situações, negociações com refém, participei de negociações e atuações em controle de distúrbios civis, de rebeliões, né? Já vi pessoas sendo mortas, muitas pessoas sendo salvas, né, pelas nossas equipes. Então, é por isso que eu te falei que a nossa vida ela é diferente da vida das outras pessoas. Você sai daqui agora, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu já passei por situações em que, durante troca de tiro, criminosos atirando em mim, é lógico, eu tinha que procurar abrigo, eu me joguei no chão para procurar diminuir minha silhueta, eu senti os pedriscos, né, do piche
espirrando no meu rosto e a pessoa atirando, né? E eu rolando e o cara atirando em cima de mim, bem de perto, né? Isso é um exemplo, né? Acompanhamentos táticos, né, com viatura, você não faz ideia da emoção que é um acompanhamento tático, um cerco com viaturas a criminosos, né? Hoje nós temos, felizmente, o BPMOA, que é um apoio aéreo, né, que nos ajuda muito também. Nós temos várias tecnologias importantes, mas eu tenho dificuldade em dizer para você qual que é mais especial, porque eu vivi já nessa polícia grandes emoções e ainda vivo, né? Recentemente, na condição de comandante do batalhão, observe, tivemos 2 crises com refém, uma em Cambé e uma aqui na Avenida Europa, na qual eu pessoalmente conversei com os criminosos e com o apoio de uma tropa excelente e qualificada que tenho, consegui a libertação das pessoas e prender os criminosos. Então, se na vida de alguns oficiais sair coronel ou ser oficial significa eventualmente ficar recluso num ambiente com ar-condicionado, eu acho que ser policial é ser policial sempre, né? E o coronel de polícia, na minha percepção, ele tem que estar junto da tropa, tanto nas ocorrências mais tranquilas quanto nas mais conturbadas. E eu não abro mão de fazer isso. E amo o que faço. Amor à profissão, né? Isso. Por isso que vem realizando um excelente trabalho. Ô, tenente, para ingressar na polícia, claro, tem todos os testes, né? As provas que são feitas, inclusive a prova física. E você comentando aqui desse episódio, que você se jogou no chão, saiu rolando, é até uma dúvida minha que veio aqui agora. Os atuais, ou depois que está dentro da área militar, existe dentro alguma regra que eles é preciso estar fazendo atividade física? A atividade física, não precisa. O pessoal nosso hoje, por exemplo, alguns grupos especificamente, dentro da atividade da sua carga horária, fazem atividade física. Nem todos conseguem, em face da característica da sua atuação. Eu, por exemplo, faço, né? Mas eu, embora nós tenhamos um horário para fazer atividade física, como comandante eu tenho dificuldade para fazer isso. Então eu acabo fazendo no horário de folga. Porque é lógico que nós deveríamos ter assim, um tempo mais detalhado para atividade física, né? Só que a busca por uma saúde melhor, né, independentemente de você ser policial ou não, hoje já ficou aculturado isso dentro da nossa sociedade, deve ser de cada um. Então você tem que procurar cuidar do seu coração, né, da sua respiração, da sua saúde, tem que fazer a sua corrida, fazer a sua atividade física. Então isso acontece na classe médica, na classe da polícia, entre professores, etc. Todo mundo tem que procurar ter saúde, né? Você falava agora há pouco que você participava de um grupo de bicicletas, né? Com o Landgraf aqui, quer dizer, é uma atividade que se faz, em primeiro lugar, porque te dá higiene mental, né? E porque é bom para a sua saúde. E você procura unir uma coisa à outra. Então, o policial procura se cuidar. Uma coisa bacana hoje, né, que a gente vê no nosso policial é justamente isso. Ele tem uma consciência de que ele tem que preservar a sua condição física. Seja treinando dentro do expediente, seja treinando fora. E quando não consegue treinar dentro, ele procura uma academia, sempre treina. Tá? Então saúde mental, o perfil mudou. Mas isso aí é uma coisa que ela vem acompanhada, Adriano, de uma mudança de concepção cultural da sociedade. Antigamente, se eu, quando fosse mais novo, fosse correr, as pessoas de maior idade me falavam que era frescura. Esse cara fica correndo aí, tinha que dar madeira para ele carregar e não sei o que, tal. Hoje você vai no Lago 2, em certos horários, você vê que é difícil você caminhar, porque todos correm, né? As pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, ou caminham, ou fazem uma atividade física. Então, o brasileiro parece que ele acordou para isso já há algum tempo. Pode melhorar, mas ele se cuida. Então, dentro desse contexto, é claro que está o policial. O policial quer estar bem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, faz bem para a saúde dele. E, em segundo lugar, porque quando há um concurso interno, ele tem que estar preparado, né? E ele procura se preparar. É qualidade de vida, e as pessoas hoje também têm mais consciência para viver mais, né? Cuidando da alimentação, andam em conjuntos a parte mental com o físico. Né? Com certeza, né? Nós vemos hoje aí, eu sigo vários policiais no Instagram, né? E o pessoal publica no Stories, né?
várias imagens fazendo prática esportiva, superando seus limites. Hoje está muito em voga o CrossFit, né? Que é uma atividade que dá muito condicionamento físico. Quando não é uma coisa, é musculação, é corrida, é participando de campeonatos, né? Isso é bacana, é sinal que o nosso policial está mais ativo do que nunca. O perfil do policial militar mudou, assim como mudou o perfil da sociedade, tanto que hoje nós somos mais longevos do que nunca, né? Porque nós procuramos mais saúde. Uau! E agora eu queria aproveitar um minutinho para o nosso momento merchan aqui. Enquanto o Tenente toma uma água ali, faz umas fotos, que eu sei que o Tenente adora umas fotos, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso aí. E o momento merchan, gente. Sem o momento merchan, esse programa, esse estúdio podcast não acontece, né? E se você quer divulgar a sua marca, seu produto, seu serviço aqui no estúdio podcast Londrina, manda um direct, entra no nosso Instagram, clica no link da bio, vai cair direto no WhatsApp, me convida para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Agora o meu recadinho é para você que está à procura de uma casa própria. Gente, começar o ano com casa própria é bom demais, né? Quem é que não quer? Para você que está querendo vender a sua casa, já anunciou em várias plataformas digitais, não consegue vender, nada melhor do que um especialista. E eu estou aqui para indicar para vocês o Maicon, que é corretor de imóveis. Ele é especialista na cidade de Londrina. Ele trabalha com imóveis novos, compras e vendas. E sabe aquela parte burocrática, chata? Ele cuida tudo para você. Eles têm parceria com a Caixa Econômica Federal, são credenciados. Então, questão de financiamento, documentação, entre em contato com o Maicon. E ele está com uma super, para você também que quer investir, ele está com uma super casa aqui, que eu vou mostrar aqui, confere aqui nos vídeos para vocês. Essa casa no condomínio Rental Parque, ela fica na zona norte de Londrina. São 3 quartos, uma suíte com closet, é o sonho de toda mulher, fala a verdade. Sala com pé direito alto, cozinha com bancadas em granito, churrasqueira, piso laminado, box, banheiros. São 106 metros de construção e 156 metros de terreno. O condomínio dessa linda casa aí fica aproximadamente no valor de R$300. E para você que está querendo investir, muita gente quer saber do valor desse imóvel, R$470 mil. Eles aceitam financiamento bancário e cuida de toda essa parte burocrática para vocês, tá? Eu vou deixar o arroba deles aqui, @maicon.corretor. Convide ele para tomar um café, fazer uma visita. Eu tenho certeza que ele vai ajudar você a realizar a melhor compra e realizar o sonho da sua casa própria ou mesmo investimento, tá bom? Entre em contato com ele e o telefone dele é 43 99621 3071. Entra nas redes sociais dele e saiba mais. Maicon Corretor de Imóveis vai te ajudar com esse sonho, começando 2023 com tudo. E de volta aqui com o nosso bate-papo aqui com o Tenente. Tenente, e vem crescendo muito o índice de menores de idade e tráfico de drogas, né? Como que isso? Eu tenho uma certa... Um certo posicionamento em relação a esse crescimento, porque ele pode ser derivado do aumento efetivo, ou pode ser o resultante de uma polícia, né, mais proativa e que esteja apreendendo, porque não se prende adolescente, apreendendo mais adolescentes. Então, se você hoje pegar o quadro comparativo de 2021 com 2022, você vai ver que o número de traficantes e a quantidade de entorpecentes apreendidos no ano de 2022 cresceu. Isso é ruim? Não, isso é bom. Porque é um sinal que um crime que às ocultas ocorre, porque o crime de tráfico não é como o crime de furto, o pessoal procura fazer de forma dissimulada, vem sendo alvo da incidência da ação policial mais constante e severa, rigorosa. Isso, se você tem um aumento do número de tráfico, isso é bom. Se você tem aumento do número de furto, não é bom. Se tem aumento de número de roubos, não é bom, está ruim. Agora, tráfico é bom, né? Então, número de prisões é bom, né? Então, tem alguns números que, quando crescem, não demonstram que a sociedade piorou, demonstram que ela melhorou. Agora, é lamentável, porque... O que acontece com o adolescente? O adolescente, ele é inimputável. O que significa dizer que não se pode impingir ao adolescente pena.
O que se aplica para ele, portanto, são outras medidas distintas e previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O tráfico de entorpecentes, embora seja um crime assemelhado aos crimes hediondos, né, ele, na concepção de muitos juristas, não tem como elementar a violência. Né? A violência seria praticada como? Quando? No roubo, no homicídio, etc. Eu tenho comigo que o tráfico ele traz implícita a violência contra a saúde, né? Mas alguns juristas entendem que não. E às vezes você faz a apreensão do adolescente, encaminha e ele acaba sendo liberado porque o tráfico, por alguns juízes, por alguns promotores, são entendidos como praticado por adolescente como um ato infracional sem violência. E ele volta para a rua. Eu até acho que o adolescente poderia voltar. O problema é que essa mão de obra, porque eles são inimputáveis e, portanto, não ficam presos, né, ela é utilizada por adultos. É a chamada autoria mediata. Né? Não é imediato. O maior de idade utiliza-se de um inimputável, que não pode ter pena, para consumar um delito que é dele, do adulto. Então, olha, adolescente, venda entorpecente, porque se você cair não tem problema, você sai. Né? Agora, se eu cair, eu estou ferrado. Essa é a verdade. Então, ele faz isso. É um drible, né, que o traficante dá no sistema jurídico. Então você quer dizer o quê? Que a culpa é dos juízes, promotores? Não. O juiz ele não pode ir além do que a lei estabelece. Ele é um aplicador da lei. O promotor de justiça fiscal da lei, portanto, ele deve, de fato, acompanhar e agir de acordo com a lei, os fatos. E a polícia militar, né, ela é uma executora da lei. Então, eu não posso desanimar, eu tenho que continuar esse processo. Né, esse processo de apreensão, entrega, solta. Apreensão, entrega, solta. Né? Então, esse é um problema sério. Né? É a utilização dessa mão de obra para o tráfico. Né? Às vezes, uma criança, né, de 10 anos é utilizada para o tráfico, e ela sequer imagina que aquilo que ela está fazendo é tráfico. Ela está vendendo uma balinha branca, que às vezes é cocaína. Né? E acha que está tudo bem, porque ela está levando um dinheirinho para casa, ganhando alguma coisa do traficante. Então é lamentável, é uma pena, né? Então é importante que, nesse sentido, a polícia ela nunca deixe de atuar, seja obstinada, continue atuando, mas é importante que nós talvez façamos uma revisão do nosso sistema criminal, de política criminal, né? Uma revisão no atuar com os adolescentes, talvez for um fortalecimento das estruturas que dão assistência e suporte ao adolescente, de maneira que ele não possa mais ser utilizado como um mecanismo de favorecimento para o crime. E é isso que acontece. Essa é uma dificuldade que a polícia tem, mas a maior vítima nesse sentido não é a polícia, é a comunidade que acaba sendo assolada por isso e o próprio adolescente ou a própria criança. Né? Então nós temos que compreender isso. Aí quando sai dos 17 para os 18, observe que interessante, né? Se você for apreendida hoje com 17 e amanhã você completa 18, né? Você é alvo de um procedimento como adolescente, mas amanhã você já completou 18, não é o caso. Você foi pega no dia em que você era adolescente. Para o direito penal, né, o tempo do crime é esse, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Utilizamos a teoria da atividade. Então, é isso que importa no sistema jurídico. Então, o juiz não pode inovar. Uma triste realidade. É uma triste realidade com a qual convivemos, né? Lamentamos, porque nós queríamos também uma sociedade melhor, né? Mas acreditamos que o caminho para a desestruturação desse sistema maligno, né, é a criação, de fato, de instrumentos de inclusão. Falei no começo, aqui reitero: cultura, educação, arte, esporte. Cada núcleo, né, mais carente da cidade de Londrina, na nossa concepção, ou brasileiro, deveria ter núcleos muito intensos a resgatar essas crianças e não permitir que elas fossem adotadas
pelo tráfico. Isso seria muito importante. Não traria um resultado imediato, mas pensando num país sério, lá na frente, a médio prazo, nós teremos pessoas, a exemplo dos amigos meus que eu disse, que teriam todos os ingredientes para entrar no mundo da criminalidade, teríamos crianças resgatadas da adoção do traficante, né? Você falou uma coisa interessante também comigo hoje, né? Que você foi num determinado bairro carente da cidade e a criança, ela falava assim, olha, a minha mãe trabalha, né? E meu pai fica em casa trabalhando em casa, né? Meu pai proíbe minha mãe de se separar de mim. Se acontecer alguma coisa assim, ele mata minha mãe, né? E, quer dizer, a criança está imersa num mundo em que essa é a realidade. E como você pode reverter isso? Com políticas públicas. A polícia não faz política pública desse tipo. Isso é assistência. Isso é assistência e são outras políticas. A polícia, ela colhe os resultados das políticas indispensáveis não realizadas. Se há, um exemplo, né? Se houver denúncia. Não, a ação da polícia, ela é proativa, né? Eu ainda comentava com você hoje que eu saio daqui às vezes com o Landgraf, vou fazer o patrulhamento, né? Entro nas favelas, faço abordagem, eu recebo informação de alguém, não necessariamente uma denúncia, mas uma informação, está tendo um evento acontecendo em tal lugar, eu vou lá, monto um esquema e tento pegar essa pessoa. Isso acontece todo dia. Todo dia, Adriano, nós prendemos traficantes. Quais todos são as os maiores dias. denúncias que vocês recebem Tráfico. hoje? Tráfico. Nós temos as ligações por 190, né, que prevalecem em quantidade, são as de perturbação do sossego. Tá? Mas as mais graves de crime são as de tráfico. O problema é o seguinte, é que o tráfico, quando você denuncia, você corre um risco, né? Então você tem que ter um policial de confiança, você tem que ligar para o 181, que é um telefone para o qual você não precisa se identificar, né? E você jamais verá uma comunidade ir a uma via expressa de Londrina erguendo cartaz indicando o nome do traficante do bairro pedindo providência, porque isso é arriscado. Você vai ver pessoas indo criticar a polícia porque foi lá e prendeu o traficante, né? E às vezes movidos por uma minoria. E já que tocamos no assunto, e já que você me falou desse bairro carente, é importante que nós observemos que nós não podemos demonizar bairros, estigmatizar bairros, porque o que prejudica, tá, às vezes, a reputação de determinado bairro, de determinado local, é a prática de uma absoluta minoria de pessoas que lá residem. Eu tenho, por exemplo, lá um residencial, eu não vou falar o nome aqui, fica até aqui perto, um residencial dentro do qual moram pessoas de boa índole, 98, 99% das pessoas de boa índole, mas tem 2 ou 3 que naquele momento estão traficando lá dentro, né? E aí aquilo acaba atrapalhando a qualidade de vida das pessoas, desvaloriza o imóvel, cria um problema sério e as pessoas começam a falar que aquele local é um local onde tem muito traficante. Não é verdade, são poucos. Só que eles denigrem a imagem daquele local. Então, é por isso que quando me perguntam qual que é o bairro mais perigoso, eu tenho receio de falar. Eu vou falar aqui de um bairro, por exemplo, em que eu conheço muita gente de bem. O Jardim Nossa Senhora da Paz, a Brataque, né? Mas lá tem muito traficante. Mentira. Lá tem muita gente de bem, a maioria das pessoas é pessoa boa. Só que elas ficam reféns daquela pouca quantidade de pessoas que vendem a droga. E quando cai uma, outra substitui. Então, como é que quem mora dentro da Brataque vai denunciar? Não tem. Como é que ela vai procurar expressamente alguém e falar o que lá acontece? É difícil. Então, o que acontece? Para essas pessoas, a presença policial é um alento. Só que elas não podem falar, ô coronel, obrigado porque o senhor veio aqui. Elas não podem falar. Mas, às vezes, no particular, no privado, rede social, por exemplo, eles vêm e agradecem. Te vi hoje aqui. O senhor fez uma operação aqui, muito obrigado. Diz que nós precisamos, faça mais vezes, por favor. No privado, né, porque elas têm receio. Então, a Brataque é um bairro perigoso? Eu não diria que é um bairro perigoso, é um excelente bairro, mas que está contaminado por uma meia dúzia de pessoas que querem fazer prevalecer o tráfico naquela região. Então,
Isso é uma realidade que permeia não só a sociedade londrinense, mas toda a sociedade brasileira de uma forma geral. Até porque o tráfico, ele está presente em todo lugar, até em bairros nobres da cidade. Outro dia me perguntaram, Londrina faz parte da rota do tráfico internacional? Eu falei, mas qual que é a cidade que não tem tráfico hoje? Então, Londrina é uma cidade grande, claro que há tráfico aqui, isso aí é inegável. Eu, como um agente de segurança, dizer para as pessoas que não há tráfico intenso em Londrina é mentira, porque em toda a sociedade existe. Mas não é em Londrina, não. Se você for em Bela Vista do Paraíso, for em Tamarana, se você for em Rolândia, são cidades menores, você vai ver que o tráfico é intenso também. Então é um problema, né, que assola toda a sociedade brasileira, né? É um mal, né, que nós temos que combater veementemente. Ele existe, ele está aí, nós temos que combater. O problema é que a partir do tráfico nós temos o advento de vários outros crimes. Porque quem é viciado em entorpecente não tem dinheiro o tempo todo para adquirir a droga. Ela vai fazer o quê? Ela vai praticar furtos e roubos, né? Se um cara deve para o traficante e eventualmente ele recebe a missão de praticar um crime mais grave para poder pagar a dívida do tráfico, ele vai praticar. Então, são dois exemplos que eu dei de crimes contra o patrimônio, que resultam, em parte, do crime de tráfico de entorpecentes. Se o tráfico é intenso, a criminalidade aumenta. Mas em Londrina eu tenho a grande satisfação, o orgulho de dizer que, embora a sociedade nossa londrinense venha crescendo, né, a criminalidade aqui vem diminuindo. Isso é um sinal que a Londrina está melhor, é um sinal que a polícia está mais atuante, né? E é um sinal que a qualidade de vida do londrinense vem melhorando. Isso eu quero poder acreditar que a polícia militar é um dos ingredientes essenciais a permitir que esse processo aconteça. Ô, tenente, e nos bairros nobres, né? Vem diminuindo e tal, mas existem bastante casos também? Sim. Não há um bairro hoje que você possa dizer que está fora do contexto da ocorrência do tráfico de entorpecentes. Se você for em colégios particulares, você vai ter, perto dos colégios, pessoas tentando aliciar adolescentes e crianças. Tá? Se você for em faculdades, você vai ter pessoas tentando aliciar, né, outras ao consumo de droga. Né? Se você for em bairros pobres, vai ter em bairros ricos também. Né? Se você for em bares, restaurantes mais tradicionais e mais abastados, você vai ver também a utilização de drogas, inclusive sintéticas às vezes. Né? É fato. Então não existe como você distinguir. Outra coisa, quando o tráfico não ocorre no bairro mais rico, a pessoa do bairro rico vai até o local periférico buscar o entorpecente. Alimenta, por exemplo, ele retroalimenta o tráfico. Esse é um problema sério. Então, o vício na droga é um mal deletério que destrói qualquer família, inclusive as mais ricas. Não há família que consiga, ainda que tenha uma estrutura material gigantesca, suportar a perversidade das consequências da drogadição. Né? Uma família rica que tenha um filho viciado em entorpecente, ela vai ser de alguma forma corroída por esse mal. Tenha certeza disso. Então, a dependência química não é um problema que assola pobres. É um problema que assola pobres e ricos. Né? Só que nós nem sempre ficamos sabendo. E na classe alta, há o receio da exposição. Então, muitas vezes, há aquela que nós chamamos de cifra negra da criminalidade. Meu filho é viciado, mas ninguém pode saber. Eu vou dar um jeito de resolver aqui eu mesmo. Mas que ele é viciado, ele é. Então, é um problema que assola todo mundo, lamentavelmente, e contra o qual nós temos que continuar combatendo. É lamentável. Falando em lamentável, você colocou, né, quando o adolescente, né, 17, 18 anos, se cometeu um ato com 17, entra como menor, 18, no outro dia está livre. E nesse caso, ou quando é se dado o uso da tornozeleira eletrônica? Não, aí é uma questão de política criminal, né? Cada caso concreto é analisado. Então, isso não interfere para menor ou maior? Sim, interfere. Isso é aplicado geralmente para maior. Para adolescente seria uma medida estigmatizante, né, que é proibida pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Para o adulto,
né, ele já pode ser alvo dessa medida cautelar, de se colocar a tornozeleira eletrônica, que é uma medida substitutiva do encarceramento, né? Então, quem que avalia isso? É o juiz, com base no devido processo legal, ainda que preliminar processual, ainda que na fase inquisitória, mas ele pode muito bem, ao fazer, por exemplo, audiência de custódia, determinar pelas circunstâncias, né, dada a palavra ao Ministério Público, dada a palavra à defesa, agora eu vou fazer, né, a minha síntese. Aqui é uma situação que não cabe encarceramento, ainda que cabível, mas cabe também a substituição do encarceramento pela colocação da tornozeleira eletrônica. É uma medida também cautelar e diversa do encarceramento. Então, isso é dado ao juiz. E a Polícia Militar é dado observar aquilo que a lei prevê. Não adianta você olhar e ficar desanimado, né? Mas é duro, hein? Eu acabei de prender o cara, está com tornozeleira na rua. Não, isso não vem ao caso para nós. Prendemos hoje, saiu amanhã, não tem problema. Vamos tentar de novo pegar o cara. Só que o que às vezes o juiz, porque ele não está envolvido diretamente com as questões populares, né? Ele está mais adstrito ao processo. O que ele não percebe é que às vezes aquele traficante que nós prendemos, né, no qual foi colocada a tornozeleira eletrônica, era uma pessoa que vinha incomodando aquela comunidade há muito tempo, e que a polícia vinha há muito tempo tentando prendê-lo. Aí quando você prende, a comunidade tem uma sensação de alívio. Nossa, ele saiu daqui. Se no dia seguinte ele volta com uma tornozeleira, a sensação de impunidade que essa comunidade sente, então para a polícia é menos grave isso, mas que a comunidade sente é muito grande. Aí não adianta, né? Porque para você prender alguém, Adriana, você tem que provar que a pessoa praticou o fato. Você prende e demonstra o porquê prendeu. Você prende a pessoa e apresenta a droga que estava com ela. Pô, mas foi difícil pegar aquela droga. Quantas abordagens sem sucesso foram feitas daquele indivíduo? E depois de muito tempo, um trabalho de inteligência, pá, pegamos o cara. Aí chegou lá e ele foi liberado. Para a comunidade é uma decepção. E a comunidade muitas vezes não entende que essa é uma questão que transcende a polícia e vai para a questão de política criminal, judicial. E ela entende que a polícia que não foi severa. A polícia não foi severa, não, mas a polícia não libera ninguém. Hoje aconteceu, né? Entraram numa loja na Sergipe. Quando entraram, o policiamento estava atento de madrugada, visualizou, efetuou a prisão do indivíduo e levou o indivíduo. Como ele não havia tentado sair com o objeto furtado ainda, não ficou caracterizado nem a tentativa de furto. Não somos nós que avaliamos isso, hein? Olha, presta bem atenção, não é a Polícia Militar que avalia. Ela entrega para a Polícia Judiciária. Mas só o fato dele... aí ficou caracterizado o dano. Ficou caracterizado o dano, infração penal de menor potencial ofensivo. Foi, portanto, realizado um termo circunstanciado e ele saiu. Eu vi isso através de rede social, porque eu acompanho. O pessoal me manda, toda madrugada, me mandam as ocorrências da noite. Aí eu peguei, passei na loja, eu pessoalmente, e falei, tudo bem com vocês? Né? Eu estava limpando a loja, tudo bem, levaram alguma coisa? Não. Né? O rapaz foi preso, né? E tinha sido preso. Tá? Não, está solto lá. Então, na percepção do cidadão, o camarada não foi preso. Ele foi preso, só que como ele não iniciou a consumação do furto, até iniciou, mas juridicamente não pegou. O delegado não pôde autuar. Então o delegado remeteu para termo circunstanciado, ele voltou para a rua e, consequentemente, se é uma pessoa que está, né, imersa no âmbito do vício do entorpecente, morando em situação de rua, ele vai voltar a praticar o furto, não adianta. E aí vai dar-se a conotação de que não há segurança na cidade. Na verdade, há segurança, porque a maioria das pessoas que saem já foram presas pela polícia. Então a polícia atuou. Alguma coisa lá na frente não funcionou. O que foi? Não sei dizer. Mas a polícia fez a parte dela. Ô, tenente, nesse caso, né, é tudo dentro da lei, né, mas não existe, eu sou meia leiga nesse assunto, eu não entendo, tá, mas quem que seria, não existe uma pessoa responsável, um órgão responsável
para alterar, né? Ou mudar essa lei? Sim, são os legisladores para os quais nós votamos. Né? Daí envolve uma questão... daí vem a importância. Você às vezes não vota, lava as mãos, que você quando vai à urna, escolha um bom deputado, escolha um bom senador, porque são os nossos legisladores, né? Escolha um bom governador, um bom prefeito, bons vereadores, né? Porque são eles que fazem a legislação. No caso da legislação penal, a competência é federal. Então aqui eu eximo de responsabilidade de vereadores, prefeitos, não tem nada a ver com isso, né? Mas quando se fala de lei criminal, o processo legislativo ele é federal, ele passa pelo Congresso. A depender da matéria, a iniciativa é do Poder Executivo, e a depender da matéria é do próprio Poder Legislativo, né? Isso aí, quem dá essas competências é a própria legislação ou a Constituição Federal, né? A privatividade para propor lei ou projeto de lei. Agora, a Polícia Militar e o Poder Judiciário, volto a dizer que é aplicador da lei, não competem em legislar. Então, por mais que eu ache uma situação absurda, por exemplo, essa que eu falei do dano, que na verdade era uma tentativa de furto, né? Mas o que caracteriza a tentativa, né? Iniciada a execução do crime, sim, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, por exemplo, eu peguei lá a roupa da loja, fui sair, fui consumir, só que eu não consegui pegar para mim porque a polícia me abordou. Ou seja, por circunstâncias alheias à minha vontade, criminoso, eu não consegui pegar para mim aquela roupa. Então isso é tentativa. Nesse caso, ele arrombou e entrou. É revoltante. É revoltante. É revoltante para aquele funcionário da Rua Sergipe, para aquele proprietário da Rua Sergipe, pagador de impostos, né, que vê na sua polícia uma polícia que prende o indivíduo, faz a condução do indivíduo, mas por limitações legais, ainda que tudo indique que o indivíduo ia praticar o delito de furto, que é um delito mais grave, não foi autuado por furto, mas por dano. E a resposta da moça hoje para mim, ele não está preso, ele está aqui embaixo no Mocó. Né? Ou seja, tudo deixa as índices que ele vai voltar. Na verdade, a justiça criminal, aliás, a política criminal do nosso país manda um recado, né, para essas pessoas, né? Você não vai ser responsabilizado, né? Então é por isso que nós não podemos esmorecer, a polícia tem que continuar trabalhando. Nesse caso, a limitação é legal, então é importante que se frise, o delegado tomou a decisão correta. Tá? Em caso de concessão de tornozeleira, o juiz ele faz aquilo que a lei estabelece, ele está correto, mas a legislação ela prevê isso. Então, por isso que eu disse agora há pouco que ainda que essas coisas aconteçam, nós não podemos deixar de lado a obstinação em melhorar as condições de vida do cidadão. Temos que continuar aprendendo. Foi solto? Prendemos de novo, não tem problema. Não podemos desanimar, porque a hora que a polícia desanimar, Adriana, aí a sociedade, né, ela realmente vai se sentir abandonada. E nós não podemos abandonar a nossa, da qual fazemos parte, sociedade. Ô, Tenente, como que a sociedade em si pode ajudar nesse trabalho? Informação, né? Nós temos uma rede de informação bacana, né, dentro desse processo que temos de polícia de proximidade, em que as coisas acontecem e por rede social as coisas circulam, nós conversamos, batemos papo, fazemos operações, né, fazemos muita prevenção, às vezes passamos a informação para a P2, que é o órgão de inteligência, que é o setor de inteligência da Polícia Militar, para fazer uma ação, porque aquele tipo de crime exige uma ação mais velada, mais discreta, né, e a P2 vai lá e atua. Muitas vezes a gravidade do crime impõe a necessidade premente de que a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhem juntas. E aqui um grande abraço para o Dr. Ribeiro, delegado-chefe da 10ª SDP, que sempre vem trabalhando de forma integrada com a Polícia Militar, extremamente solícito e operacional. Então,
cada caso é um caso. E nós temos que sempre procurar a melhor fórmula para resolver. Então, esse indivíduo que nós prendemos e que saiu, vamos ter que prender de novo. Então, vamos prender de novo, não tem problema. Uma hora ele fica preso. E vai. É. E você falou aqui das redes sociais, né? E a gente acompanha você nas redes sociais. Até para você que está nos assistindo agora, vai assistir depois. Acompanhe o Tenente Coronel nas redes sociais. Tem o arroba dele aqui embaixo, né? Daqui a pouco flash, vai colocar o arroba ali, já vai aparecer. E, Tenente, é você mesmo que cuida das suas redes sociais? A gente vê que você compartilha muitas ocorrências. Sim. Eu vejo nas redes sociais um instrumento, né, de transparência. O artigo 37 da Constituição estabelece como um dos princípios que rege a administração pública o princípio da publicidade. Nós temos que prestar conta do que fazemos. Então, eu acho que a rede social é um instrumento que popularizou a informação, de maneira que eu corto o caminho, entendeu? Então eu quero mostrar para o pessoal da Sergipe que a prisão foi feita e que a polícia estava lá. Então eu vou lá, existe até uma propaganda aqui do Instagram, @Rua Sergipe, né? É bacana, legal de seguir também. Então eu vou lá e coloco o policiamento, a prisão realizada. Mas e coloco esse Instagram é de você, da Não. É deles. É deles integração mesmo, com eles. Então, Rua Sergipe. Rua Sergipe. Então eu marco. Já vamos ver aqui. Eu marco, né? E aí eles têm acesso. Quer dizer, eles sabem o que a polícia está fazendo durante a madrugada, né? Nós marcamos a CIL, que é um órgão que é seguido, né, por vários empreendedores da cidade. Então, a rede social, por exemplo, nesse caso específico que eu falei, era um instrumento de transparência. E se ser transparente, a princípio, a ser observado pela Polícia Militar, então temos que prestar contas. Então, as prisões realizadas, os traficantes presos. Por exemplo, nós temos uma rua hoje que tem um problema crônico de tráfico, né? Todo dia quase nós prendemos gente lá, Potiguares. Rua Potiguares, Londrina. É um problema, né, pontual que vai paulatinamente sendo resolvido. E nós temos prendido muita gente lá. Então eu não coloco endereço, porque às vezes não tem nada a ver com a situação. O endereço é de um particular que não tem relação com isso. Mas eu coloco na Rua Potiguares. Na Rua Potiguares. Quer dizer, quem mora lá e eventualmente acha que a polícia nada está fazendo, ela começa a ver como, mas os caras prendem todos os dias também, né? Vamos falar a verdade, a polícia faz o que pode. Isso é importante, eu estou prestando conta. Ao mesmo tempo, eu estou dando acesso à informação, né? E aí eu utilizo também a rede social para, às vezes, colocar alguma coisa pessoal, etc., porque isso humaniza a polícia, né? As pessoas olham, aquele coronel carrancudo, não é sempre carrancudo. Ele toca violão, ele faz uma receita de alguma comida, né? Ele vai para eventos sociais com a esposa, tem filho, é gente tem família. Como a gente, é gente, né? Como a gente. Isso é bacana, porque gera uma relação de empatia. As pessoas começam a se colocar no seu lugar, e você se coloca no lugar das pessoas. Né? Isso gera uma certa admiração a mais das pessoas. Não só por mim, mas os policiais nossos hoje da tropa já perceberam isso, e muitos deles usam rede social para fazer a propagação de suas ações, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais. Isso é muito bacana. Felizmente, volto a dizer, a informação ela foi popularizada através das redes sociais, ela foi democratizada, mais do que nunca. Eu falo, pessoas se conectam com pessoas, e essa maneira de vocês trabalharem hoje, trazer para as redes sociais, deixa mais humanizado, mais próximas, na qual as pessoas têm mais confiança, igual você falou mesmo, para entrar em contato, fazer uma denúncia, agradecer, ficar ali nos bastidores, no offline. A gente recebe muito agradecimento, né? Interessante, né? Isso aí é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Eu recebo mais agradecimento do que crítica. Uau! Né? Isso é um fator que indica, na minha percepção, que a comunidade mais do que nunca vem idolatrando a sua polícia. Né? E isso é muito positivo. Né? Isso é muito positivo porque a satisfação que você sente quando você passa, por exemplo, no calçadão de Londrina, e as pessoas vêm te cumprimentar e agradecer o trabalho que você faz, ela é imensa.
né? Você não depende disso para trabalhar. Depende porque você não pode depender. Você tem que ter consciência dos seus deveres. Mas temos que reconhecer, né? Que é um combustível motivador, né? Você, quando recebe o reconhecimento das pessoas mais jovens e mais velhas, você se sente muito bem. E como eu sou uma pessoa que venho de uma família pobre, nós somos pobres ainda, né? Financeiramente, não de espírito. Então, quando você vem e recebe o carinho daquela pessoa mais humilde, esse carinho ele tem maior valor do que quando vem de pessoas com maior poder capacidade aquisitiva, cultural e etc. Porque é muito mais espontâneo, muito mais desinteressado. É gostoso. E eu sou assim, diferentemente do que se imagina, né? Às vezes você, como policial, é mais sério e tal. Eu sou uma pessoa muito pegajosa, né? Então, quando vem alguém me abraçar, eu abraço, faço questão de abraçar, pego na mão, independentemente da idade, da classe social, abraço, gosto, tem um abraço aqui para Dona Terezinha. Olha. Dona Terezinha, ela vai no quartel, ela fica me beijando, me abraçando, é uma senhora de pouco mais de 70 anos, né, Dona Terezinha? E já me deu 2 presentes, né? Um carrinho de polícia e um helicóptero. Olha! Então, é claro que é muito gratificante. Ela vai lá e tira foto, e abraça, né? Abraça muito, me chama de meu amor, de meu querido, e não sei o quê. Então, essas demonstrações de carinho são algo assim que funcionam como uma mola propulsora para que você produza cada vez mais e faz você acreditar que, independentemente do que venha acontecer daqui a alguns anos, tudo valeu a pena. Que é algo verdadeiro que você falou, sem interesse nenhum. Eu sou religioso, né? eu sou religioso, né? Nós não fazemos nada para ter recompensa divina. Tudo. Mas eu acredito muito sinceramente que quando você faz isso de coração, Deus está vendo e fala, tá bom, menino. Sim. Né? Tá bom, você está fazendo certo. Né? Quando você age, você pensa assim, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer, você pode até errar, né? Mas tem que tentar fazer aquilo que Deus quer. Eu sempre peço para o Espírito Santo me iluminar, todo dia que eu saio, eu faço minha oração dentro da viatura, todo dia. Amém. Todo dia eu faço minha oração, né? E espero realmente que as minhas decisões sejam justas. Eu acho que eu não vou conseguir ser justo sempre, né? Amém. Isso é muito humano. Né? Você falou, o Espírito Santo sempre faz as orações. Eu tenho o hábito de toda vez que eu vou sair de casa me ungir, entregando também para o Espírito Exatamente. Santo. Né? Eu peço para que a cabeça, a visão, ouvidos, boca, as minhas decisões não sejam minhas. Né? Eu peço que sejam, né, inspiradas ou direcionadas por Ele, pelo Espírito Santo. Que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê inteligência para isso, né? Coragem, enfim, fortaleza para suportar tudo. Então eu sempre faço esse pedido, mas não é só para ele, eu faço uma oração longa, né? Até esse aqui, o antigraf, ele fica olhando, ele fica esperando eu estou compenetrado, daqui a pouco juntos. Eu faço o sinal da cruz, aí ele fala, posso falar agora? Pode falar, pode falar. Mas isso edifica, né? A alma é outra, eu falo assim, deixa a gente mais leve, né? Tenente, estamos quase chegando aqui, já passamos de 1 hora nesse bate-papo gostoso aqui, quase chegando ao final, mas antes disso ainda, a gente recebe muitos mitos e verdades. Eu queria, né, trazer uma questão para vocês, se o senhor puder compartilhar com a gente aqui se é mito ou é verdade aqui com o trabalho de vocês, para vocês entrarem dentro das comunidades em Londrina. Isso é aberto? Tem comunidades que vocês não entram? Como que funciona? Não há comunidade em Londrina na qual a polícia não entre. Uau. Tá? O cidadão de bem tem que respeitar a polícia e o criminoso, por bem ou por mal, ele tem que respeitar. Eu prefiro que ele respeite. Se ele não quiser respeitar, tenha medo sim, porque a polícia ela vai ser rigorosa com ele. Então, é um mito. É mito. Não há nenhuma comunidade. Olha, Adriana, não é necessário em nenhum lugar em Londrina entrar em comboio policial. Uma viatura entra em qualquer bairro londrinense. Londrina, e eu vou aqui então me estender, né? A Polícia Militar do Estado do Paraná é reputada no âmbito nacional como uma das polícias mais equipadas e preparadas do Brasil. Ela é muito respeitada,
né? Aqui criminoso não se cria. Tá? E Londrina não é diferente. Não é diferente. Por isso que, apesar dos complexos problemas tenderem a aumentar, porque a nossa cidade cresce, tá? A criminalidade diminui. Nosso policial ele é firme, ele conta com o respeito da comunidade, tem uma parceria fundamental com a comunidade e isso diminui o espaço do criminoso. O criminoso aqui não se cria. Aqui facção não se cria. Faccionado que vem para Londrina, ele sabe que ele vai perder, de um jeito ou de outro. Uau! Por isso vem tanto os resultados de excelência que a gente vem acompanhando aí, né, com o trabalho do senhor nas redes sociais, em todas a mídia também. Né? Eu diria assim, né? Eu devo agradecer aqui a minha tropa, né, por fazer esse trabalho tão intenso, tão rigoroso, tão firme. Né? Agradecer à comunidade que deposita sua confiança na polícia para que esse serviço de excelência possa ser realizado. E volto a dizer, você criminoso, pense duas vezes. Eu costumo, às vezes, tiro até foto do policiamento tal como ele é aplicado e falo o seguinte: olha, entrar aqui na cidade vai ser fácil talvez, mas sair vai ser difícil se você praticar o crime, porque a nossa polícia ela é fortíssima, tá? Ela é muito forte e o criminoso sabe disso. O criminoso tem medo de atuar aqui em Londrina, felizmente. Né? Graças a Deus é um bom trabalho, né? Graças a Deus, porque né? Deus, eu acho que ele está do lado dos bons, graças daqueles que são referência, e a polícia é referência. Eu falo, Deus não falha. Tenente, estamos chegando quase aqui nos minutos finais e a gente tem um quadro aqui que é bate e volta. Vixe, esse sou difícil, hein? Pra gente conhecer um pouquinho mais, a gente pode conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho, né? Do que é a sua função, como que você ajuda a sociedade aqui hoje na cidade de Londrina e região. Você deve perceber que eu sou um pouco prolixo, eu falo bastante, né? Então, para ser tão objetivo assim é mais difícil, mas vamos tentar. Tá certo, mas vamos lá. E já deixa aqui nosso segundo convite, tá? Para o senhor voltar a falar mais, desmistificar muitos assuntos. Aqui a gente ficaria a noite inteira conversando, com né? Certeza, com certeza. Mas deixa aqui o segundo convite. Aqui, nosso estúdio está aberto para quando vocês precisarem, quiserem compartilhar informações, né? O espaço é de vocês, é da sociedade também, tá? Então vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Vou falar algumas palavrinhas, tá? E você me fala a primeira coisa que vier na cabeça, combinado? Vamos lá, tentar. Combinado. Deus. Tudo. Né? Fé. Deus. Amor. Família. Medo. Medo. Condição para a coragem. Ler ou televisão? Ler. Ler. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física. Alimentação saudável ou guloseima? Alimentação saudável e às vezes guloseima. Acordar cedo ou dormir tarde? Dormir tarde e acordar cedo. Uau. Você indica esse podcast para mais pessoas? Para todos, tá? Excelente, o bate-papo informal, eu indico sim. Uau! Então, para você que está nos assistindo aqui ou vai assistir depois, já pega essa live e compartilha com 3 pessoas que você conhece, tá? E esse foi um bate-papo gostoso aqui com o Tenente Coronel Vila. Segue ele nas redes sociais, colocou aqui para vocês. E nesses, né, está acabando, infelizmente, já deixamos aqui o segundo convite. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Agora é um tempo totalmente seu, um tempo livre. Você pode até olhar ali para quem vai nos assistir. Você pode deixar um agradecimento, uma mensagem de inspiração. O que tocar o coração do coronel? Tá. Eu gostaria de olhando nos olhos da comunidade londrinense que hoje acompanha esse podcast, de agradecer veementemente o reconhecimento que a Polícia Militar vem tendo da comunidade. Sem entrar no mérito da questão, recentemente fomos provados, né, aqui na cidade e recebi um grande apoio da comunidade. Isso para mim foi um motivo de muita satisfação. Nem eu esperava que eu tivesse tantos amigos assim. Conte comigo, eu sou uma pessoa que sou totalmente trabalho, amo minha família, mas eles sabem que enquanto eu estiver nativa, a necessidade da minha profissão ela vai prevalecer.
e eu estou aqui para resolver os problemas de vocês. Eu sou um prestador de serviço. Agradeço. As portas do quartel do 5º Batalhão estão abertas para todos que lá quiserem ir, e eu sou uma pessoa muito simples e acessível. Precisando do Coronel Vila, por favor, o espaço está sempre aberto. 5º Batalhão na rua, querem tirar uma foto, dar um abraço, fiquem bem à vontade, porque para quem me conhece sabe que, como vem de família humilde, costumo respeitar todas as pessoas indistintamente. Uau! Falar nisso, eu vou levar meus filhos lá, hein? Por favor. Meus filhos lá, vou levar eles, adoro, vou levar eles lá. Gente, e como você já nos acompanha aqui, né? Para você que tá chegando, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube Estúdio Londrina Podcast. Eu também sempre gosto de finalizar com uma frase, né? E para você que não segue, eu queria deixar uma frase aqui. Aonde estão os nossos maiores medos, ali estão as nossas maiores fortalezas, as nossas maiores grandezas. Então, se você está com medo de fazer alguma coisa, iniciar um projeto, se inscrever, estudar, seja na área física, falamos muito aqui hoje disso aqui também, vá com medo mesmo. Aonde está o seu maior medo é a sua maior área de crescimento. Não tenha medo, porque o que Deus preparou para você é abundantemente maior do que você espera, maior do que você chegou a imaginar. Então, vá com medo. E deixa aqui meu abraço aqui nessa noite de sexta-feira gostosa. Segue no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe aqui o Tenente Coronel e mais uma vez agradeço imensamente o seu carinho, a sua atenção e estar participando aqui no nosso estúdio. Beijo grande. Beijão no coração de todos. Deus.